Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Lobo, eu sou arquiteta e urbanista e hoje eu trouxe um convidado especial para a gente conversar um pouquinho. O nome dele é Lucas. Tudo bem, pessoal? Bom, o Lucas ele é engenheiro civil e ele trabalha há mais de 10 anos no ramo de estrutura de madeiras. Então a gente vai abordar um pouco esse tema aqui. Eu separei algumas perguntas que vocês fizeram e também criei uns tópicos aqui para a gente puxar um assunto e abordar um pouco sobre esse ramo. Eu vi que vocês tinham bastante curiosidade, então eu trouxe para você. Bom, então a primeira pergunta que eu queria te fazer é como que você começou a atuar nesse mercado? O que é essa questão de estrutura de madeira? O que você tem para nos acrescentar em relação a isso? Então, desde pequeno eu tive uma forte influência, né, da minha família que trabalha já no ramo de estruturas de madeira e eu tive a oportunidade de, desde a época que eu cursei o técnico em edificações, eu comecei a trabalhar com madeira desde o princípio. Então, durante todos esses anos, eu tive a possibilidade de desenvolver vários projetos a respeito, desde decks, pergolados, telhados, casas de madeira, todo tipo de estrutura de madeira que pode ser usada numa construção civil ou numa área de lazer ou o que quer que seja. Uhum. E legal falar, Lucas, né? Vamos ser aqui um pouco polêmico. O porquê escolher estruturas em madeira e não outras estruturas como metálica, enfim. Então, cada tipo de estrutura tem os seus prós e seus contras, né? Vai depender muito de várias variáveis, do que cada pessoa gosta. Por exemplo, tem gente que gosta mais de estrutura de madeira, tem gente que gosta mais do aspecto estético de uma estrutura de metálica, do concreto. E além do aspecto estético, cada material tem suas características e o uso dele é beneficiado como que eu posso dizer? Para um determinado fim, entende? Então, a madeira ela pode ser usada em diversos fins para a construção civil, tá? Desde a parte secundária, quando ela é usada como apoio, por exemplo, a madeira é usada para fazer caixaria de concreto, ou como na parte estrutural. A madeira foi um dos primeiros elementos usados pelos homens para construir, então é um método de construção muito antigo, que tem evoluído desde quando começou. Então, assim, tem vários tipos de construções de madeira que evoluíram de acordo com os anos. Então, por exemplo, aqui no Brasil, empresas especializadas que trabalham com madeira e que constroem desde pequenos chalés a grandes prédios de madeira, que conseguem trabalhar a tecnologia, porque a madeira ela é um material natural, né? Diferente do concreto que você produz, você industrializa, diferente do ferro que você industrializa, a madeira ela é uma árvore que cresce e ela é apenas serrada e enviada para o uso na construção civil. Então há hoje técnicas e normas que regulamentam o uso dessa madeira e que tornam essa madeira mais confiável para você poder usar numa construção e que trazem aspectos que o concreto e o aço não traz. Como, por exemplo, a biofilia. A madeira é um elemento natural, ela traz um conforto que você não encontra no concreto e no aço, por exemplo. Sim. Para quem acompanha meus conteúdos no Instagram sabe que eu uso bastante o conceito de biofilia nos meus projetos e até por isso que eu escolhi o tema inicial aqui para iniciar essas entrevistas, a madeira, que é uma dos temas que eu trago muito, né, para os meus clientes. Então, até por isso que eu quis trazer para a gente justificar. Bom, então, partindo desse princípio aí, você me diria que as vantagens da escolha da madeira seriam? Então, a madeira é um material natural, ela produz muito menos carbono, material orgânico no ambiente, ou seja, ela é muito mais sustentável. As pessoas elas confundem, acreditam que porque você está usando madeira, você está desmatando a nossa floresta. Porém, hoje já existe manejos de florestas sustentáveis, que a gente chama de madeira plantada, ou seja, a madeira já é plantada Para esse fim, né? isso, para ser colhida, para ser usada na construção civil. Então ela é muito mais sustentável do que o concreto e o aço, porque a cadeia de produção dela, de industrialização dela, é muito menor. Como eu falei para vocês, a madeira você corta, você derruba a tora, você serra e você manda para o consumo. O concreto tem todo um processo de queima, o aço tem todo um processo de queima, de extração, e que gera muito mais poluição durante todo esse processo, né? E eu não sei se vocês sabem, a madeira ela tem um ciclo de absorção do gás carbônico. Uma árvore, quando ela chega num período adulto, isso vai variar de acordo com espécie por espécie,
ela para de absorver o gás carbônico ela para de absorver o gás carbônico do ambiente e não tem mais aquela função de purificar o ar. Tanto é que na natureza, dado determinado tempo, a própria natureza acaba derrubando as árvores que já estão no período adulto para que outras árvores novas nasçam e continue o processo de purificação do ar. Então, dado determinado momento, você realmente tem que extrair essa árvore da natureza, porque essa árvore da natureza ela não está mais trabalhando a purificação do ar igual uma árvore nova, uma árvore nesse período faria, entendeu? Legal. Bom, o próximo tema também que eu acho que é válido a gente falar é a questão dos tipos de madeira, que eu sei que existe o tipo nativo, de reflorestamento, se você puder falar um pouco sobre. Isso. Nós temos diversas espécies de madeira, porém elas são divididas em duas espécies distintas, né? As espécies que são dicotiledôneas e as coníferas. Para deixar o negócio mais simples aqui para vocês entenderem, as árvores nativas aqui no Brasil, que são florestas que elas naturalmente, com o processo ali da floresta, cresceu e deu-se a árvore, que a gente chama de madeira nativa, e tem as madeiras de reflorestamento, madeiras plantadas, que são as florestas de eucalipto, de pinos, por exemplo, e de outras madeiras que estão sendo cultivadas também para diversos fins, que já são pensadas para a indústria. Então, basicamente, dá para a gente separar nesses dois tipos de espécie hoje, e aí dentro de cada uma tem várias outras espécies diferentes, né? E Lucas, uma coisa que é legal a gente falar também é o porquê você acha, na sua opinião, que o nosso país, o Brasil, ele não utiliza tanto estruturas de madeira, né, em construções, diferente de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo. Por que a gente não tem essa cultura de utilizar estruturas de madeira? Se a gente for analisar a história da colonização do nosso país, nós somos colonizados por portugueses. E os portugueses, o método construtivo deles vem dos povos latinos, que vem da antiguidade, do Império Romano. Esse povo ele tem uma tradição de construir mais com alvenaria do que com madeira, entendeu? As colônias britânicas, por exemplo, os Estados Unidos é uma colônia britânica, que é um país mais ao norte da Europa, eles já têm mais o costume de construir em madeira, porque era o material que tinha mais abundante ali no lugar onde eles constroem. Hoje a gente percebe que a madeira, que é um método de construção a seco, que a gente pode dizer assim, o wood frame é um método de construção a seco, ele é muito mais rápido e efetivo de construir do que com alvenaria. Tanto é que nós vemos vários casos aí de construções residenciais, construções prediais, que tem um período muito curto de tempo de construção. Que lá nos Estados Unidos, por exemplo, todo o processo da madeira ele já é industrializado, já é padronizado. Então, para construir uma casa lá de madeira, é muito rápido, efetivo e desperdício de material muito menor do que aqui no Brasil. Aqui a gente se depara com vários problemas na construção civil, problemas de massa mal feita, de desperdício de material, uma coisa que é muito engraçada que a gente faz aqui, a gente constrói e quebra. Por exemplo, toda a construção é levantada em alvenaria e depois você quebra a construção para passar a fiação. Se você for pensar por um lado meio racional, isso não é muito efetivo, né? Deveria se pensar numa solução que não tivesse esse problema. Por exemplo, a construção em wood frame já não tem esse tipo de problema. Sim. Gera até um retrabalho, né? Sim. Bom, sobre um tema que acaba vindo muito em pauta com os meus clientes, né? Sempre que eles querem trazer esse conceito biofílico para os projetos, eles têm muita dificuldade de optarem pela madeira, falando de lâminas naturais, por conta de durabilidade, né? Então, normalmente, quando eu faço uma proposta de um deck, coloco lâminas naturais, eles sempre acabam optando por porcelanato que imita madeira. E existe esse preconceito atual por conta da durabilidade, é o que eles mais trazem para mim. Eu vou optar por um porcelanato que imita madeira por conta da durabilidade. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão durável da madeira, quais são as técnicas, o que existe hoje para conservar, enfim. A madeira realmente, cada espécie, porque cada tipo de espécie de árvore é diferente uma da outra. Então tem uma árvore que vai dar uma madeira mais propícia para ser usada em móveis, tem outra espécie que vai ser uma madeira mais propícia para ser usada em carpintaria, por exemplo, e
cada espécie de madeira ela vai ter uma determinada característica e uma duração, uma resistência ao apodrecimento, uma resistência à compressão, enfim. Sobre comparar madeira para uso em acabamento, por exemplo, um laminado ou um piso de madeira natural. Hoje nós temos processos que industrializam a madeira, inclusive tratamentos que agregam uma durabilidade muito maior para a madeira do que nós tínhamos no passado. Então, apesar de ser um material delicado e natural, hoje a gente tem produtos que conferem uma durabilidade muito grande para a madeira. Inclusive, grandes indústrias hoje no Brasil já disponibilizam esse produto e vocês podem encontrar muito facilmente. Então, são produtos de tratamento, são vernizes, são stens, impregnantes que você pode passar no material, que ele vai ter uma durabilidade muito grande, também comparado a outros tipos de material, entendeu? E ainda não vai perder as características da madeira, porque você tem um porcelanato, por exemplo, o porcelanato ele não vai ter o mesmo conforto térmico que um piso de madeira. Você pode copiar os aspectos estéticos, mas você não vai conseguir copiar essas propriedades do material, entendeu? Sim. Então vai de caso a caso, mas hoje nós temos uma indústria muito mais desenvolvida do que anos atrás, né? Às vezes esse preconceito vem porque já vem de muito tempo atrás. E uma questão também que eu acho que é válida a gente falar é a questão de quais são os tipos que a gente encontra hoje no mercado e também falar um pouco sobre quais finalidades a gente pode dar para madeira hoje. Relacionado aos tipos de madeira que a gente encontra hoje para vender, varia muito de acordo com o uso, né? Mas a gente pode citar algumas espécies muito comuns de se encontrar. Por exemplo, madeira para uso em telhado. Madeira para uso em telhado, nós temos várias espécies como cumaru, garapeira, ipê, que são madeiras mais caras e madeiras nativas. Essas madeiras estão cada vez mais sendo difíceis de encontrar, entende? E estão com preços muito elevados comparado a anteriormente, há anos atrás. Então, há madeiras que estão entrando no mercado que tem um desempenho muito bom e que resolve o problema da carpintaria para fazer telhado, para fazer pergolado, estrutura de madeira, deck, piso elevado, mezanino, que é o pinus e o eucalipto. O pinus e o eucalipto são madeiras plantadas, que a gente cultiva e que ela tem um desempenho muito bom e que podem substituir perfeitamente a madeira nativa. Inclusive, o pinus e o eucalipto, eles são madeiras que são suscetíveis a tratamento. Hoje é muito comum a gente encontrar aqui no mercado madeiras com tratamento em CCA. É um tratamento autoclavado, em que você injeta em um tubo pressurizado, você injeta uma solução química na madeira, ela penetra totalmente na madeira e ela torna a madeira, que é um elemento orgânico, para depois do tratamento para ser um elemento inorgânico. Ou seja, ela não apodrece mais, ela não pega cupim, ela não tem nenhum tipo de problema relacionado a isso, entendeu? Então ela se torna um material muito durável e você tem empresas que tratam madeira que dão garantias de mais de 50 anos no tratamento. Então é um produto muito confiável. E a questão da utilidade delas, né, no mercado? Hoje, para que a gente pode usar madeira? Qual a finalidade? Então, a madeira no mercado hoje vai desde da caixaria da obra até o acabamento. Então é um material muito versátil, né? Então você pode usar madeiras para fazer, por exemplo, suas vigas de concreto. Você pode usar madeira para fazer a sua própria estrutura também. Igual eu estava falando de processos que industrializam a madeira, como madeira laminada colada, o MLC, que é a madeira laminada colada, o CLT, que é a madeira laminada cruzada, e tem outros métodos industriais de madeira que você usa a madeira para construir a própria casa. Você dispensa concreto, você dispensa alvenaria, você faz ele todo de madeira. Além disso, tem os usos mais comuns. Você pode usar madeira para fazer deck, para fazer pergolado, para fazer o seu telhado, para fazer móveis, para fazer casas de madeira. É muito comum em áreas de campo ou litoral, o pessoal gosta de construir casas de madeira com madeira roliça, ou então chalés de madeira, que é um ambiente agradável e tem um ótimo conforto térmico dado a biofilia que a gente já tinha citado aqui anteriormente. Sim, legal.